Boa tarde. Hoje a gente está mais bonito, né? Temos outras famílias aí conosco e é uma maravilha a gente poder compartilhar a palavra de Deus. Eu vou me exibir um pouco, vou colocar minha medalha, né? Eu consegui chegar na linha de chegada. Olha aí, um coroa, né? E é uma alegria muito grande a gente poder compartilhar a palavra de Deus, principalmente depois de ouvir sobre a cruz de Jesus. Quando eu devia ter meus 11 anos de idade, eu estava numa igreja aqui de Santos, Igreja Batista do Marapé, e um pastor que era amigo da família estava pregando naquela noite. E o seu sermão, eu confesso para vocês que eu não lembro todo, mas eu lembro de uma coisa. Eu lembro da cruz de Jesus. O tema do sermão era esse. Pastor Lutero Honório Correia de Oliveira. Mas tem guerra no meio do nome dele, é um nome grande. Alguns de vocês talvez o conheçam. E desde aquele momento em que eu entendi que quem deveria estar na cruz era eu entreguei a minha vida para Jesus. E aí já se passam 40 e poucos anos. Né? E nessa tarde e noite eu queria compartilhar com vocês, dentro daquela linha que eu tenho procurado seguir aqui nas últimas semanas, mais Jesus e menos religião. A gente está vivendo uma era em que as pessoas elas querem ter um relacionamento pessoal e profundo com Jesus, mas muitas delas não querem a religião. E então, por conta disso, eu entendo que a ênfase que nós devemos dar aqui nas nossas reflexões é essa mesma. Olha, nós queremos falar de Jesus, o Jesus crucificado, o Jesus ressurreto, o Jesus do Natal, o Jesus da Páscoa, o Jesus que venceu a morte, como nós acabamos de falar, e o Jesus que nos ajuda na corrida da vida. E eu trouxe a minha medalhinha de propósito para usar como uma ilustração. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, ou abrisse o seu aplicativo. Nós vamos começar com Hebreus capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Hebreus 12 é uma continuação de Hebreus 11, naturalmente, quando o autor da carta, ele fala dos heróis da fé e ele elenca aqueles heróis e os enaltece, os conduz nos mostra tudo aquilo que eles fizeram para vencer pela fé. E aí então, o capítulo 12 de Hebreus, ele começa assim: portanto, como quem diz assim, olha, com base nos heróis da fé que nós acabamos de conhecer, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, os heróis da fé, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e sentou-se à destra de Deus. Vamos orar.
Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque podemos nos reunir aqui nesse lugar e transformamos esse lugar aqui em santuário de adoração ao Teu nome. Amém. Obrigado, Deus, pelo que nós já ouvimos aqui através da música, através da oração. E agora nós queremos suplicar ao Senhor que o Senhor fale aos nossos corações através da Tua palavra. Porque a Tua palavra é a verdade. A Tua palavra ela é mais do que suficiente para transformar as nossas vidas. Sim. Que nós possamos, ó Deus, interpretar a Tua palavra de maneira correta, de maneira sábia e trazê-la para o nosso contexto, trazê-la para os nossos dias. De modo que, Senhor, ao sairmos daqui, nós saímos com o nosso coração cheio de alegria e, sobretudo, que nós possamos sair daqui com uma determinação de olhar somente para Jesus. E assim nós vamos concluir a nossa corrida. Obrigado, Deus, por tudo. No nome de Jesus é que nós oramos, sabe? Muito bem. Eu sei, além de mim e do Edson, mais alguém aqui gosta de praticar esporte, corrida, ciclismo? Temos mais uma ali, beleza? O pastor Joel um dia me disse que o seu esporte é só levantamento de garfo. Ah, tá certo. Já fui. Então veja só. A gente que gosta de esporte gosta muito de ler esse texto, né? Porque ele fala de várias coisas que envolvem, no meu caso, especificamente agora, a corrida. Eu confesso para vocês que o meu esporte predileto ainda é a bicicleta. E depois eu vou explicar para vocês por quê. Mas veja só, portanto, vocês estão vendo aí esse monte de gente testemunhando a corrida que vocês estão correndo. É assim que o texto começa. Sendo assim, livrem-se de todo embaraço. Vamos começar por aí? O que pode ser embaraço na minha e na sua vida para nós alcançarmos a nossa meta, que é a linha de chegada? É claro que isso aqui é uma figura de linguagem. A corrida é a vida que nós vivemos, a nossa vida do cotidiano, é também a nossa vida cristã, e a linha de chegada é a glória eterna nos braços do Pai. Então, o autor aos Hebreus, ele diz assim, olha, se livrem de todo embaraço. Essa palavrinha embaraço, eu não sei quantos de vocês, eu gosto de pedalar no mato, né? Só que no mato tem um negocinho chato que gruda na gente, chamado carrapicho. Essa palavrinha aqui, deixemos todo o embaraço, é aquele carrapicho que gruda. E às vezes ele espinha, é algo que atrapalha a nossa caminhada. Quantos de nós já pensamos em desistir no meio do caminho? Isso é um embaraço. Quantos de nós já olhou para o lado e achou que talvez aquele caminho ali do lado, o atalho, fosse um caminho melhor? Embaraço. Então o autor diz que para nós concluirmos a corrida, nós precisamos nos livrar do embaraço. Eu sei quais são as coisas que me embaraçam. Eu creio que você também sabe. Conheço pessoas que têm dificuldade com disciplina de horário. Aquela pessoa que diz assim, eu quero muito ler a Bíblia, mas eu não tenho tempo. Você só tem tempo para aquilo que você prioriza. É igual, eu não tenho tempo para dar para o meu filho. Você só tem tempo se você priorizar o seu filho. Eu não tenho tempo para sair com a minha esposa para passear. Você vai ter tempo se você priorizar aquilo. Isso pode ser um embaraço na sua vida. E aquilo acaba
criando situações que você vai se perder pelo caminho. Mas o texto também fala do pecado que tão de perto nos rodeia. É aquela situação que eu e você sabemos que é pecado, é aquilo que desagrada a Deus, ou aquilo que é o errar o alvo, para usar uma das palavras que a Bíblia fala sobre pecado. Uma delas é errar o alvo. Eu gosto muito de quando a gente está em grupos de jovens, eu tenho lá um joguinho de dardos, e aí a gente faz aquela brincadeira, né? Coloca lá a tabela, né? Tem lá. E aí o pessoal joga e acerta lá no vermelho, assim, lá bem. Acertei! Acertou nada. Se você não acertar na mosca, você errou o alvo. Da mesma forma, é o pecado. Se eu não estou fazendo a vontade de Deus, se eu não estou obedecendo a Deus, se eu estou fazendo algo que desagrada a Deus, eu estou errando o alvo. E este pecado, ele pode me fazer perder a corrida. Eu hoje tive um embaraço, né? Alguns de vocês me viram entrar aqui manquitolando. Meu joelho não aguentou o impacto. Eu estava no quilômetro 3 para o quilômetro 4, de uma corrida de 10. Não tinha chegado nem na metade. Aí eu parei. A minha parceira disse, vai lá, vai embora, que eu te encontro lá na frente. E ela foi embora. Ela se livrou de um embaraço. Olha que interessante. É? Naquele contexto, eu ia atrasar a corrida dela. Entende? Ela não me abandonou. Disse, olha, vai em frente. Eu te encontro lá na frente. E aí teve uma hora que eu parei, comecei a caminhar, bebi uma água, falei assim, sabe uma coisa? Eu vim aqui foi para correr. Vou embora. Comecei a correr. O texto prossegue falando algo tão interessante. No versículo 2, ele diz assim, olhando, e tem uma tradução mais antiga que diz assim, olhando firmemente para Jesus. Olhando fixamente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E aí eu queria trazer aquilo que eu tenho falado, mais Jesus, menos religião. No meu contexto dessa minha corrida, o meu alvo era chegar à linha de chegada. Era concluir a corrida. Isso era o que me motivava. Até porque eu sabia que na linha de chegada havia alguém me esperando. Como de fato estava me esperando. Veja só, quando eu e você temos um alvo, temos uma meta, temos uma linha de chegada adiante de nós, isso nos estimula a não desistir da corrida. Só que tem um problema, e eu vou falar sobre isso agora. Muitas vezes, nós colocamos a nossa expectativa, nós colocamos como meta, nós fazemos de alvo, nós fazemos de linha de chegada, por exemplo, pessoas. No meu contexto de hoje, eu tinha esse alvo. Eu vou ao encontro dessa pessoa que está lá me esperando.
Mas e na caminhada cristã? Será que nós podemos colocar pessoas como nosso alvo? Qual é o problema de fazer isso? Pessoas nos decepcionam. A gente teve, durante essa semana, uma situação bastante triste e decepcionante. Porque nós esperamos de pessoas maduras que lidem com situações de divergência de forma madura. E não foi isso que aconteceu. E aí, se eu olho para o pastor Joel e tenho ele como meu alvo, ele é uma pessoa falível. Ele pode falhar. Agora também não vou correr mais. Não é assim que a gente reage? Naturalmente. É por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos olhar firmemente para Jesus. Não é olhar para o líder da igreja, não é olhar para o pastor, não é olhar para o líder da senhora, não é olhar para o pai, para a mãe, para o marido, para a esposa, para a namorada, para o namorado, para o filho, para o chefe. Olhe para Jesus. Ele é o nosso alvo. Amém. Ele é a nossa linha de chegada. E veja que coisa interessante. Nós temos vários textos na Bíblia que vão usar essa mesma figura de linguagem. 1 Coríntios 9, de 24 a 26, Paulo vai falar sobre isso. Ele diz, olha, quem é o corredor, ou quem é o atleta, que quando tem uma prova a ser vencida, não se prepara. Aí eu vou trazer de novo o meu exemplo. Eu me preparei para uma corrida de 10 quilômetros em 3 semanas. Foi uma insensatez. Porque eu já pedalo 40, 50 quilômetros, 100 quilômetros, de boa. Mas a bicicleta não tem o impacto que a corrida tem. Então o joelhinho não aguentou. Em 15 dias, 3 semanas, eu não me preparei bem. Na vida espiritual é a mesma coisa. Para nós enfrentarmos e fazermos aquilo que o autor aos Hebreus diz, larga o pecado, nós precisamos nos preparar. E como é que nós nos preparamos? Bíblia, oração e comunhão. Nós precisamos mergulhar na palavra de Deus. Nós precisamos praticar a disciplina da oração. E nós precisamos estar em comunhão com outros irmãos. Sabe por quê? Porque assim como aconteceu comigo hoje, no início da corrida, eu tinha alguém do meu lado. Vamos lá, você está bem? Estou bem. Vamos embora, fica tranquilo. Está tudo bem. Quando eu comecei a sentir dor, eu disse, olha, vai em frente. Eu nem falei que estava sentindo dor. Porque se eu tivesse falado, ela ia parar de correr. Eu falei, não vou estragar a corrida dela. E fui em frente. Do mesmo modo, é na nossa vida. Se nós queremos vencer a corrida da vida, nós precisamos de Bíblia, precisamos de oração e precisamos de corpo. É por isso que nós estamos aqui reunidos. Igreja é o lugar onde nós temos comunhão, onde nós temos crescimento, onde um incentiva o outro. O Edson, fica firme. Toma aqui um pouco de água, vou te ajudar. Né? E a gente vai andando. Eclesiastes 9:11, eu achei interessante. Se você quiser abrir aí a sua Bíblia, Eclesiastes 9:11, olha só o que diz a Bíblia também sobre corrida. Voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira,
nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos entendidos o favor, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. Não é dos mais fortes a vitória. A gente tem até um hino que fala isso. Não é dos que correm melhor, porque todos estão debaixo de Deus. Tem mais um texto interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês. Atos 20 e 24. Atos 20 e 24 é o versículo que moveu a vida da minha irmã Cristina. Eu tenho a minha irmã do meio, Cristina. Ela era missionária na África. E na África ela sofreu um acidente automobilístico e veio a falecer, lá no Senegal. Mas esse versículo, Atos 20 e 24, era o que a movia. Em nada tenho por preciosa a minha vida, contanto que eu complete a carreira que me está proposta. Vou ler aqui, literalmente. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha corrida e o ministério que recebi do Senhor, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Sabe, teve um momento no quilômetro 7, que eu comecei a andar, e a perna não estava mais querendo obedecer. E eu disse, meu Deus, me ajuda a terminar essa corrida. Não é por vaidade, não. É pela alegria de concluir a prova. E a gente pode fazer isso no nosso dia a dia. Senhor, não me deixa ficar para trás. Me ajuda a seguir em frente. Deixa eu concluir a minha carreira. Deixa eu exercitar o ministério que o Senhor tem na minha vida. E eu presumo que cada um de nós aqui tem uma ideia do que seria seu ministério. 3, de 12 a 14. Não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito. Hoje eu vi como eu sou um corredor imperfeito. Mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso por Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, o embaraço lá de Hebreus, o pecado lá de Hebreus, olha, eu deixo isso tudo para trás. A primeira coisa que eu deixei para trás foram alguns quilos, quando eu comecei a treinar. Eu já sou magro, mas eu percebi que eu deixei alguns quilos para trás. Porque o 1 quilo a mais que eu pese vai fazer diferença. Deixando para trás. Deixei para trás comer farinha branca. Eu quase não como pão. Às vezes eu como um pão que o Daniel gosta e aí eu como com ele, mas um mínimo. Passei a me alimentar de outra forma. Olha, vê a figura da corrida e da vida. O que o autor está dizendo isso, olha, deixa essas coisas que não vão me ajudar na carreira. E cada um de vocês aqui sabe que pode estar atrapalhando a sua carreira. Aí no 14 ele diz assim, olha, eu prossigo para a linha de chegada, pelo prêmio da soberana vocação. No meu caso, o prêmio era que era uma medalha. É uma medalha de participação. Eu tinha que concluir em 1h30 se eu quisesse pegar a medalha.
machucado, eu consegui fazer em 1h15. Cheguei lá. Tem futuro. Hã? Você tem futuro. Cheguei lá. E aí, minha gente, usando essa figura de linguagem, né, o exemplo daquilo que eu experimentei hoje, eu gostaria de desafiar você. O que está atrapalhando a sua carreira rumo a Jesus Cristo? Ou a sua corrida rumo a Jesus Cristo? O que tem na sua vida que você sabe que precisa se desembaraçar? O que você precisa fazer para olhar somente para Jesus? Imagine você, olha só, durante 1 quilômetro mais ou menos, eu estava vendo a viseira rosa dela. Quando chegou no quilômetro 5, eu já não conseguia mais avistar a viseira. Ah, foi embora também, eu não consegui mais não. Eu podia ter feito isso. Quando eu e você colocamos como alvo, colocamos como linha de chegada pessoas, nós corremos o risco de desistir. Quando eu e você não deixamos para trás aquilo que fica atrapalhando a nossa corrida, nós deixamos de vencer. E a palavra de Deus diz, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Eu gostaria de encerrar essa reflexão com um texto clássico de Isaías. Texto que todo mundo conhece. Isaías capítulo 40, versículo 29 até o versículo 31. Dá esforço ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão. Os mancebos certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O meu convite para você hoje, nessa tarde, final de tarde, início de noite, é: olhe para Jesus, corra para Jesus. Não olhe para o que tem ao seu redor, não olhe para as pessoas, não olhe para o que está acontecendo no país hoje, não olhe para as circunstâncias, olhe para Jesus, porque Ele prometeu que aqueles que correm com Ele, por Ele e para Ele, certamente não se cansarão, não se fatigarão e vão terminar a carreira. Vamos orar? Pai amado, muito obrigado, Deus, pelo dia de hoje, muito obrigado por esse tempo que podemos compartilhar da Tua Palavra. Muito obrigado, Deus, pela Tua Palavra maravilhosa. E Deus, nós queremos agora, humildemente, Senhor, suplicar que o Senhor nos ajude a manter os olhos fixos em Jesus. Que nós possamos, Senhor, nos livrar do que está embaraçando a nossa vida. Que nós possamos, ó Deus, vencer o pecado. Que nós possamos, ó Deus, deixar de olhar para pessoas, mas olhar tão somente para o Senhor. Porque a Tua Palavra diz que aqueles que esperam no Senhor não se cansarão, não se fatigarão, voarão como águias. E nós queremos voar, Senhor, voar como águias, Pai. Por favor, Deus, o Senhor sonda cada coração que aqui está. O Senhor sabe o interior de cada um.
O Senhor sabe como está o coração daquele que está assistindo, acompanhando essa celebração.